Eu vou passar a palavra também para o Daulio, o nosso diretor. Ele vai também conduzir a partir de agora. E depois, na hora das perguntas, na hora que terminar a palestra dela, a gente vai ter mais ou menos meia hora. Aí tanto o Hugo quanto a doutora Alice vão ficar aqui disponíveis para as perguntas. Eu vou levando o microfone para quem quiser perguntar. E 10 horas a gente encerra e volta para o nosso coffee break. Obrigado aí, Carlos. Só para colocar mais uma batata quente, né, na mão da Alice aí, a gente já falou aqui de descomissionamento, já introduzimos aí alguns temas, mas dos objetivos, né, da gente trazer a Petrobras e a gente poder fazer esse fórum aqui é justamente um avanço, né? Falamos muito aqui do PDF, né, e como a consultoria da DVF Consultoria e do Durval, a gente realiza diagnósticos regularmente, né? Então, fizemos 2021, 2023 e 2025. Então, a gente acompanha a evolução das indústrias que estão, né? Hoje é um universo aí de 138 indústrias que fazem parte do programa. E nós temos pontos ali muito interessantes, né? Como é o crescimento das mulheres dentro das empresas participantes, né? Num diagnóstico, há um crescimento de 12% para 20% a participação das mulheres. Então, nós estamos melhorando o nível de escolaridade dos empregados, né? Nós estamos aumentando o faturamento. As empresas capixabas estão exportando mão de obra, né? Estamos crescendo e atuando em outros estados também. Mas um ponto que nos chamou muito a atenção, e isso foi feito no diagnóstico, né, que é feito com todas as empresas, é que há uma queda da participação da Petrobras. Então, uma das perguntas, né, numa avaliação do diagnóstico, é feito assim: quais são os seus clientes, né? Quais são os seus principais clientes, para quem você fornece? E dos principais empresas âncoras aqui do Espírito Santo, né, Samarco, Petrobras, Vale, todos eles nós notamos um aumento. Então, com o mesmo universo de empresas, né, há um aumento na participação do fornecimento para Vale, Samarco, Suzano, e no caso da Petrobras há uma queda. Então, eu já estou fazendo essa provocação já, né, desde o início, para a gente pensar também num evento como esse, um fórum, como que a gente pode fazer, né, para a Petrobras aumentar a participação local e a participação das empresas aqui. Mas fica à vontade aí na apresentação, depois no debate a gente volta mais nesse assunto. Obrigado aí. Bom dia, obrigada pelo convite, pessoal. Novamente, meu nome é Alice Bonato de Castro, eu sou gerente de planejamento e gestão aqui da unidade do Espírito Santo, tá, da Petrobras. Vou mostrar para vocês uma visão geral, tá, sobre o que a gente tem como companhia. Vou falar um pouquinho sobre a Petrobras no EIP, como um todo, Visão Brasil, e aí eu vou entrar na parte do Espírito Santo. Eu até tenho um slide que fala todo o ciclo de vida de um campo de petróleo, então eu vou comentar um pouquinho, pincelar um pouquinho também sobre descomissionamento e falar sobre esse assunto. A gente também começa sempre a nossa apresentação, nossas apresentações externas, tá? Isso daqui são informações gerais sobre a companhia. A gente pede que vocês não tomem nenhuma decisão de negócio especificamente com base nessa apresentação, mas, né, vocês tenham ciência do que a gente tem por aí. Só olhar aqui o tempo. Bom, Petrobras, a gente tem um propósito, todo mundo acho que já conhece, né, que é promover uma energia que assegure prosperidade de forma ética, justa, segura e competitiva. Nossos valores são algo que a gente trabalha muito, tá? E tanto internamente quanto o que a gente apresenta para a sociedade. Nosso primeiro valor é sempre cuidado com as pessoas, aí também pega gancho aí com o Hospital Evangélico. Minha mãe faz tratamento de saúde lá, tem um carinho especial pelo hospital. Nós temos a questão aqui de integridade. A companhia passou por um momento, né, há poucos anos, aí, realmente com uma situação bastante importante relacionada à integridade. Então, isso daqui para a gente é um valor. Sustentabilidade, a gente tem muito foco em inovação e um comprometimento muito grande com o país. A companhia reafirma, né, já no ano passado, quando a gente divulgou o nosso plano de negócios, quais que são as principais escolhas da companhia. Então, a gente sempre vem falando muito sobre a questão de transição energética justa, isso também para a gente é muito importante, a gente trabalha muito com isso, mas o foco da Petrobras ainda é e continua sendo a produção de óleo e gás e, ponto bastante importante, também resiliência econômica e ambiental.
A gente busca repor reservas, gerando valor para a sociedade. A gente busca, né, transição energética aqui, né, justa, com produtos aí com cada vez menos pegada de carbono. A gente tem uma ambição de neutralidade das nossas emissões de carbono. É uma indústria que produz naturalmente, né, que emite gases de efeito estufa, mas a gente busca reduzir sempre o quanto a gente está emitindo e também neutralizar, né, buscar outras formas de neutralização. E, já comentei, a transição energética justa. As escolhas que a gente fez como companhia, elas traduzem crescimento aqui para todos os públicos de interesse, né? Por meio aí de produção de petróleo e gás, trazendo uma segurança energética e bem-estar social para toda a população brasileira, a produção de diesel, lubrificantes, fertilizantes e GLP. A gente busca sempre reduzir a dependência de importações. A gente vê aí até a situação que a gente está vivendo no mundo hoje com guerra, que está impactando o preço do Brent, disponibilidade de recursos. Combustíveis cada vez mais sustentáveis e também demandas para a indústria nacional e aqui também, né, falando para um público capixaba, para as nossas demandas locais, buscando sempre maior elevação aí da quantidade de empregos e mais renda para a população. Ponto também que muito se fala, né, sobre energias renováveis, energias limpas. A gente tem uma visão aqui, né, de perfil da matriz energética, tanto no Brasil quanto no mundo. A matriz energética brasileira ela já é muito renovável, né, por natureza, mas, projetando para 2050, a gente tem ainda uma expectativa de que no Brasil a nossa matriz energética ainda seja mais de 20% dependente, né, de óleo e gás. Então, é uma indústria que vai continuar ainda ativa por muitos e muitos anos. Com o posicionamento ASG também da Petrobras, já comentei aqui sobre a questão de reduzir nossa pegada de carbono, proteção ao meio ambiente, cuidar das pessoas. A gente tem uma ambição de zero fatalidades, isso é para toda a indústria, né, ainda mais. Isso aqui sempre não é nem só não ter acidentes, é não ter fatalidades, isso é uma ambição nossa. E também a atuação sempre com integridade. E quando a gente vai falar para mercados fornecedores de bens e serviços, a gente, né, como a companhia, tem uma série de regramentos até que a gente tem que seguir para que a gente possa contratar, de fato, os bens e serviços de qualquer empresa. Eu vou no final da apresentação, vou colocar ali quais que são os principais canais, mas a gente tem realmente também essa questão aqui de atendimento a esses requisitos. Não foi. Bom, entrando um pouquinho para isso, a visão Petrobras como um todo, na área de exploração e produção da Petrobras, a gente segue ainda focado em geração de valor. Lembrando que aqui no Espírito Santo, né, a gente está na área de exploração e produção, a unidade aqui do Espírito Santo. A gente busca sempre, né, como EIP, maximizar o valor dos nossos ativos, isso por meio tanto da exploração de novas áreas, quanto do desenvolvimento da produção e crescimento da produção das áreas que a gente já tem adquiridas e já estão em produção. Vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. A gente precisa ter uma disciplina de capital e otimização de custos. Novamente, né, citando o momento que a gente está vivendo hoje no mundo, com essa variação do Brent muito grande que a gente teve ao longo desse ano, saiu da casa dos 60, 70, bateu lá mais de 100, agora está abaixo aí dos 80. A gente precisa ser resiliente nos nossos custos, a gente precisa ter uma segurança muito grande do retorno dos investimentos que a gente faz, para que a gente consiga ter uma longevidade como companhia. A gente também tem dá uma importância muito grande para ter uma produção crescente e que ela seja executada de uma forma segura, tá? Tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Questão de repor reservas também. Vou comentar um pouquinho aqui sobre como que a gente está no Espírito Santo, essa parte de projetos e crescimento da produção. Crescimento da oferta de gás natural é uma demanda crescente no Brasil, a demanda de gás natural, aí, questão, né, de desenvolvimento da indústria, e a gente busca também, no nosso portfólio da companhia como um todo, sempre reduzir a pegada de carbono. Nosso portfólio
como companhia, a gente sempre busca o que a gente chama de dupla resiliência, tanto a resiliência econômica dos nossos projetos, quanto a resiliência ambiental. Então, a gente tem buscado também, a gente teve aqui a última plataforma que entrou em operação aqui no estado, né, pela Petrobras, o FPSO Maria Quitéria, é uma plataforma que tem uma pegada tecnológica realmente muito importante, com foco em redução das emissões de gases do efeito estufa. Então, a gente também busca. E um ponto que, aí já puxando um pouquinho para a parte do Espírito Santo, nesse momento nós não temos uma nova plataforma ainda aprovada, né, para implantação aqui no estado do Espírito Santo, mas a gente tem, né, assim, pegando esse ponto aqui da parte ambiental, a gente busca nas nossas plataformas que estão em operação, né, na nossa gestão aqui no estado, reduzir a quantidade, implantar projetos, fazer melhorias nas plataformas, para que a gente reduza as emissões nos projetos que já estão em implantação. A gente fala, são as nossas jovens senhoras ali de 15, 20 anos de operação. Esse daqui em termos de IP, tá? Então Brasil ainda, queria comentar com vocês, a gente tem algumas categorias de investimentos. O que eu chamo a atenção aqui para esse momento, para esse público, é o que a gente chama aqui dos investimentos correntes, que são basicamente os projetos que a gente tem de manutenção das plataformas, recuperação das plataformas. Isso aqui acaba impactando não somente em segurança, mas também na eficiência operacional. Então, a gente mantendo a integridade, recuperando a integridade de alguns sistemas nas plataformas, a gente consegue aumentar a produção com os próprios sistemas que estão instalados nas plataformas. E no nosso plano de negócios que a gente divulgou ao final do ano passado, a gente tem no quinquênio aí 14 bilhões de dólares no EIP como um todo, Brasil, previsto somente para esse tipo de projetos de manutenção de integridade. Então, isso daqui é um valor bastante relevante e o Espírito Santo está nessa mesma, faz parte aqui, né, de um pedacinho desse bolo, dessa fatia do bolo. Vindo aqui um pouquinho já para a Petrobras no Espírito Santo, quem que trabalha hoje nos campos que a gente faz a gestão aqui no estado? Nós temos aí aproximadamente 8.700 colaboradores, tá, trabalhando com a gente. Desses, 2.000 são empregados próprios, aproximadamente. Os demais são terceirizados, que trabalham para as nossas plataformas. A gente tem, desse público todo, né, desses colaboradores, 45% trabalha no offshore. Desculpa. 45% do pessoal de nível médio trabalha no offshore. Nós temos 71% dos nossos colaboradores são de nível médio, desses 45% trabalham no offshore. E com relação à participação das mulheres na indústria, a gente ainda tem um percentual bastante baixo aqui no Espírito Santo. A gente tem uma ambição a gente não diz que a gente tem meta, porque meta é se a gente chegar ali naquele valor. A gente tem uma ambição de aumentar. A gente já conseguiu, nos últimos anos, aumentar bastante a participação de mulheres aqui no Espírito Santo, era menor. A gente vem buscando tanto... e a Petrobras tem uma série de projetos que buscam não só qualificar, mas também apresentar às mulheres que a indústria de petróleo, mesmo a indústria offshore, é um ambiente em que as mulheres podem trabalhar, assim como quaisquer outros. E a gente vem tentando fomentar isso, e principalmente até na parte de capacitação, né, de vários projetos que a Petrobras também aí participa e incentiva, de que a gente tenha mais mulheres podendo participar trabalhar conosco, né, participar aqui da produção de petróleo e gás. Aqui no Espírito Santo, a gente faz a gestão de 2 ativos. Tá? O ativo de Jubarte, que imagino que a maior parte de vocês conheça bem. Por quê? Porque ele é um campo que está contido todo dentro do estado do Espírito Santo. Esse campo aqui, ele tem duas plataformas próprias, a P57 e a P58. A P57 produz exclusivamente do pós-sal, a P58 produz pré e pós-sal. A gente tem 2 FPSOs afretados, que é o Cidade de Anchieta e a Maria Quitéria,
que ainda está em término do ramp-up de produção, né, de ainda atingir o pico de produção previsto para esse ano. São 2 afretadas. Tem uma plataforma fixa aqui de pigagem para produção. E a gente também faz a gestão aqui do ativo de roncador. Ele tá, a maior parte do campo está no estado do Rio de Janeiro, mas tem uma pontinha aqui que pega Presidente Kennedy. Então, o roncador também paga tributos, enfim, para o estado do Espírito Santo. E, nesse campo, nós temos aqui 4 plataformas próprias. Tá? Aqui, o campo de roncador atualmente produz exclusivamente do pós-sal. E, ainda na nossa gestão, tem outras 2 plataformas que estão aqui para escoamento da produção. No ativo de Jubarte são 2 campos, a Jubarte e Baleanã. Então, nós temos 3 campos, nós temos 11 plataformas na gestão aqui da unidade do Espírito Santo. E queria chamar a atenção para vocês aqui, nós temos 126 poços em operação nesses nossos campos. Lembrem desse númerozinho de 126 aqui, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E a gente tem, né, aqui a gente escoa o gás desses 2 campos para 2 unidades de tratamento de gás. Esse slide aqui, eu acho que ele é muito... Eu estou na frente de vocês, né? Esse slide aqui, eu acho que ele é super interessante, até como para vocês verem, assim, cada um se identificar até como oportunidades de negócio. A gente coloca aqui, um dia de trabalho na nossa unidade aqui do Espírito Santo, né, em todas as plataformas, no ambiente administrativo. O que a gente tem? Em média, aí cerca de 9.600 refeições são preparadas todos os dias para atender aos trabalhadores. A gente tem 16 operações com aeronaves, 16 embarcações de apoio que estão executando atividades ali no entorno das plataformas. São mais de 25 mil horas trabalhadas só no offshore. Uma operação de offload, né, de retirada do petróleo da plataforma para destinar para o refino. Mais de 200 toneladas de materiais movimentados por dia nessas 11 plataformas. E, no ano de 25, a gente teve aqui, em média, 6 sondas de perfuração, completação, ou para fazer algum workover, né, alguma ação aí de recuperação de integridade de poços. Então, assim, a gente tem nessas 11 plataformas um universo muito grande de oportunidades, né, de prestação de serviços. Esse aqui, Hugo, é o slide aqui, ó, que eu comentei, que a gente tem toda a fase de exploração, né, desde a exploração até a destinação final das nossas plataformas. Então, a gente começa lá na exploração, a gente identificou a oportunidade, vem para o projeto de desenvolvimento, a gente começa a ter o ramp-up, né, o aumento da produção, chega lá no pico, depois o declínio, e a gente tem, né, aqui os campos maduros, e ao final, né, quando deixa de ser atrativo economicamente ou tecnicamente, a gente chega à conclusão de que a gente precisa cessar a produção de uma plataforma, a gente precisa dar destinação para ela. Os 2 campos que a gente faz a gestão hoje aqui no Espírito Santo, a gente diz que eles são campos maduros. A gente já atingiu o pico de produção desses campos e agora a gente está trabalhando para manter a produção, né, desses 2 campos. E uma atividade que a gente busca muito para maximizar o valor é estender a vida produtiva das nossas unidades. Em geral, de projeto, elas são desenhadas ali para ter 25 anos de operação, mas se a gente ainda tem produção suficiente, se a gente ainda consegue manter a integridade dessas plataformas, conversa com aquele número lá de 14 bilhões de investimento em projetos de manutenção de integridade, a gente consegue estender a vida produtiva dessas unidades e continuar produzindo com as instalações que a gente já tem no ambiente. E quando, de fato, a gente faz algum projeto de revitalização do campo, faz alguma nova avaliação, a gente chega, né, à conclusão de que precisa ter uma destinação. E, em números de Petrobras, a gente tem mais de 9 bilhões de dólares previstos para descomissionamento nos próximos anos, contando todas as unidades que a gente tem já algumas plataformas já estão em parada de produção, já iniciaram o processo de descomissionamento, e a gente precisa dar uma destinação. A parte de descomissionamento é um tema novo e é um tema ainda que
é muito carente de uma regulação, né, bastante robusta. Então, a gente tem não só uma dificuldade hoje em dia, né, com relação à capacidade instalada, para onde a gente vai levar, né, a infraestrutura de para onde a gente vai levar essas plataformas para serem descomissionadas, mas também a parte de regulação. Realmente, a gente tem uma lacuna que vem sendo discutida em vários fóruns. Como é que está meu tempo? Bom, só para vocês lembrarem, aquele númerozinho que eu falei de número de postos que a gente tem hoje em operação aqui no Espírito Santo era 126. A gente tem nos próximos 5 anos novos 75 postos previstos para serem perfurados e completados, a entrarem em operação nessas novas plataformas. Isso eu gosto sempre de chamar a atenção, por quê? Porque normalmente o que sai na mídia é o que a gente fala assim, é uma nova plataforma, é realmente assim, algo que salta aos olhos, né? Dá orgulho a gente dizer que tem uma nova plataforma, mas a gente, apesar da gente não ter hoje uma nova plataforma prevista, aprovada ainda aqui para os nossos campos aqui no Espírito Santo, a gente tem muito poço para ser interligado nessas plataformas que a gente está em operação. Então, mesmo sem ter uma unidade nova, a gente continua, né, a Petrobras continua gerando muito valor e prevendo aí um aumento da produção aqui para o estado do Espírito Santo. E, nos próximos 5 anos, a gente tem aí 5,4 bilhões de dólares de investimentos em projetos, não só para esses postos, né, mas todos os projetos aqui no estado, considerando refino, considerando gás, gás e energia, EIP, a gente tem isso aqui tudo previsto para o estado. Trazendo isso aqui em termos de curva de produção, aqui em azul, tá, nos próximos 5 anos, é o que a gente já tem de capacidade instalada dos nossos campos. Em azul clarinho é a Maria Quitéria, tá, a produção que a gente está projetando para Maria Quitéria, mas, novamente, falando daquele volume de produção daqueles poços, daqueles 75 poços que a gente está prevendo de colocar em operação, poços produtores e injetores, a gente tem aí praticamente o equivalente a uma nova unidade de produção. Como contribuição aqui à sociedade, a Petrobras tem utilizado aqui o Estado do Espírito Santo também buscando execução de obrigações de conteúdo local. Então, cito aqui o estaleiro Seatrium ali em Aracruz, uma parte bastante significativa aqui também voltada para sistemas submarinos, né, de fornecimento de serviço que a Petrobras tem contratado. Então, umbilicais, revestimento para dutos rígidos, construção de estruturas do módulo de HICEP, que é um separador submarino que a gente vai ter de CO2, também pensando na questão de descarbonização. E também, né, o que a gente tem ali no porto aqui de carregamento e descarregamento de dutos. Falando aqui um pouquinho sobre o mercado fornecedor do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é o 6º estado no ranking de dispêndio da Petrobras. Então, apesar de ser um estado com área pequenininha, é um estado que tem uma importância bastante relevante aqui para a indústria, né, de óleo e gás aqui para a Petrobras. E, somente falando aqui do ano de 2025, a Petrobras teve 3,1 bilhões de reais em dispêndio aqui no estado. Nós distribuídos aqui em 385 empresas capixabas. Nós temos cadastrados mais de 9 mil empresas fornecedoras que podem se candidatar ali pelo Petronect, eu vou mostrar, para prestar serviços. E, em 2025, a gente assinou também, né, em novos contratos, aí aproximadamente 3,7 bilhões de reais para serem dispendidos aí nos próximos anos, somente aqui com a indústria capixaba. Aqui não vou entrar em detalhes, tá, desse slide, mas para vocês terem ideia do porte, tá, assim, quais que são as principais atividades aqui que a gente teve o dispêndio. Então, maior aqui, né, umbilicais e dutos submarinos, mas a alimentação, até aquela questão lá das 9.600 refeições por dia, também estão no segundo ponto aqui de dispêndios pela Petrobras e assim por diante. A Petrobras tem
importância bastante significativa também, né, obviamente, aqui para o Estado do Espírito Santo, com relação à arrecadação de ICMS e outros tributos. Então, somente aí no ano de 2025 foi quase 3,5 bilhões de reais. Isso sem falar da parte de participações governamentais, né? Então, royalties, participações especiais, que também foram aí mais quase 4 bilhões de reais no ano de 2025. Com relação à parte também de recursos, né, para compensação ambiental aqui no Estado, a gente teve aí 17 unidades de conservação sendo atendidas aí de uma forma direta e 8 de uma forma indireta. Parte aqui de investimentos socioambientais, nós temos 10 projetos no Estado, isso daqui vocês conseguem achar também na nossa página da Petrobras. Um dos programas que a gente fala bastante também é o Programa de Autonomia e Renda da Petrobras, que é capacitação, né, da força de trabalho local, para que a gente consiga atender as demandas da indústria. Popular isso aqui, e aqui só por fim, tá, o último slide aqui para vocês, os 3 canais em que vocês podem ter acesso aqui às oportunidades de prestação de serviços né, e bens para a Petrobras. O canal do fornecedor, vocês podem entrar lá e tirar dúvidas, ver o que tem disponível. Conexões para inovação, que realmente é um ponto para gerar novas oportunidades, nome autoexplicativo, né? E, por fim, a Petronect, onde realmente as transações ali, né, as ofertas e a apresentação de propostas vão ser colocadas. Fico à disposição aqui para perguntas, comentários. Doutora Alice, muito obrigado, viu? Mas eu quero aproveitar que a senhora já está aqui e quero te fazer a primeira pergunta. Olhando os slides ali, a gente percebe que vai reduzir um pouco a produção de petróleo, né, na próxima década, mas não ficou muito claro. A gente está tendo um boom agora e depois a gente vai ter um decréscimo. Como que está isso e qual é a previsão da Petrobras para os próximos 10 anos em termos de produção de petróleo? Vai cair mesmo? Quantos por cento? Tá. Em termos percentuais, não tenho como te dizer, mas um ponto que é como que é a natureza da produção de petróleo, né, da indústria do petróleo, e o que a gente faz para reverter esse declínio. A gente tem, né, o petróleo é um recurso finito, então se a gente simplesmente puser em operação os poços que a gente tem, a gente vai depletar aquele reservatório, vai produzir o que tem, e a gente busca sempre novas oportunidades. Por exemplo, aqueles 75 poços que a gente colocou é para repor, para tentar manter a produção em patamares mais altos, e a gente vai a gente toma a decisão, vai tomando a decisão ao longo do tempo. Então, e a gente tem uma categorização dos nossos investimentos. Aqui, o que eu apresentei aqui foram os projetos que já estão aprovados. A gente tem em carteira uma gama grande também de novos poços, dezenas, pode chegar a centenas de poços que estão sendo estudados para serem colocados nessas plataformas. Isso falando só do Espírito Santo. Tá? Então, a gente segue continuamente estudando para implantar ao longo do tempo, não fazer dezenas de poços ao mesmo tempo, mas a gente ir escalonando isso ao longo do tempo, só que a gente precisa amadurecer técnica e economicamente aquela oportunidade para a gente aprovar e poder mostrar para vocês algo que não tenha algum declínio de Porque como capixaba a gente fica preocupado tanto com a queda da produção do petróleo como a nova reforma tributária, né, que vai tirar a receita do Estado. Essa é uma preocupação, não é isso, Dauro? É verdade. Eu queria já convidar o Hugo também para se juntar também junto, né, aqui a Alice, para a gente abrir para as perguntas do público. E aquela provocação, né, inicial que eu fiz, a gente entende que o modelo de contratação da Petrobras, né, ele é muito específico, muito bom o número apresentado ali, né, do conteúdo local e da compra, mas a gente gostaria de também acompanhar e ter assim, no tempo esse número. Né? A gente viu um retrato de 2025, mas como é que foi 2024, né? Como é que está a evolução 2026? A gente tem esse trabalho junto com a Câmara Setorial da Indústria de Base aqui, que a gente faz esse acompanhamento com a ArcelorMittal, com a Vale também, a gente faz reuniões de 2 em 2 meses, né? E a gente acompanha a evolução. A gente entende que
às vezes não depende da Petrobras, né? Como é que ela vai fazer? Tá ali no portal, no Petronet, e aí as pessoas que têm que procurar, que têm que ver. Mas de forma ativa, assim, né? A Petrobras poder divulgar mais os pacotes, divulgar mais as oportunidades, ou estimular as empresas, né, a conhecerem os projetos. Então, assim, a provocação é nessa forma, assim, de dentro do que a legislação permite, né, o que a gente pode fazer para que as empresas capixabas possam aproveitar mais essas oportunidades. É só nesse sentido a minha fala. Assim, a gente tem uma diferença bastante grande entre a Petrobras com Vale, Arcelor, qualquer outra empresa, porque nós somos uma empresa de economia mista, então a gente tem uma série de regramentos, né, para qualquer tipo de contratação, que a gente não pode, eu acho que o produto da sua empresa é excelente, muito bem, eu não posso ir lá e contratar, salvo raríssimas exceções, não posso ir lá e contratar diretamente o serviço da sua empresa. Eu tenho que colocar isso no portal, abrir para uma licitação. Então, a gente tem uma dificuldade, digamos assim, natural de falar, não, eu só vou contratar empresas capixabas, eu vou dar preferência. O que a gente faz é justamente divulgar o nosso portfólio, divulgar o que a gente tem previsto, né, aqui, por exemplo, para o Estado. Isso que eu falei para vocês, de que a gente tem agora, o nosso foco está sendo em manutenção de integridade das plataformas, muda um pouco assim, antes, se a gente fosse falar de Maria Quitéria, é tudo sistema novo. Normalmente, né, tem uma parte muito grande dos sistemas submarinos, da construção das plataformas. Mas quando a gente começa a apresentar para vocês, olha, o que a gente precisa aqui é estender a vida útil das unidades que a gente tem em operação, traz para o mercado aqui saber que a gente tem essa demanda de materiais, de válvulas, de tudo o que seja de serviços para esse tipo de serviço. É isso que a gente pode fazer e incentivar que, né, as empresas tenham uma rotina de acessar o portal da Petronect para acessar. A gente tem essa diferença importante entre, por exemplo, né, forma de contratação da Petrobras, forma de atuação, e outras empresas que não tenham que seguir esse regramento que a gente segue. Ali, só um adendo, né? A Petrobras ela participa dos comitês temáticos da FINDES. Obrigado. A Petrobras ela participa dos comitês temáticos da FINDES através do Fórum de Petróleo, Gás e Energia. Né? Então, a gente é membro do fórum e existe, dentro desses comitês, um comitê especificamente para desenvolvimento do mercado local. E a gente tem a participação ativa lá e sempre tem essas diretrizes, né, que são firmadas junto com a FINDES e divulgadas, né, para o meio empresarial aqui do Estado. Pessoal, nós vamos rodar um microfone, passar para o Carlos Sena, que é diretor de sustentabilidade do CDMEC, que vai fazer uma pergunta. Depois do Carlos Sena, a gente vai passar para quem quiser fazer pergunta e 10 horas a gente encerra, ok? Sena. Bom, eu tenho, na verdade, 3 perguntas aqui, eu vou emendar uma na outra. A primeira é o seguinte, em 2015, a Petrobras tinha uma equipe de prospecção lotada aqui no estado de aproximadamente uns 600 empregados diretos, e fora os indiretos, né? E essa equipe, até onde eu sei, ela foi desmobilizada. Houve a remobilização de uma equipe de prospecção aqui ou a gente continua com os resultados que foram levantados até 2015? Segunda questão, a questão de treinamento, que você mencionou aí. A pergunta que fica aqui é o seguinte, o CDMEC é um centro capixaba de desenvolvimento metal mecânico, né? A gente gostaria de saber, por exemplo, quais são o tipo de treinamento que a Petrobras está demandando para, eventualmente, a gente articular a oferta desses treinamentos. E a terceira questão que você colocou aí foi a preocupação com a integridade estrutural das plataformas. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais nesse tema aí, para a gente saber o que a gente pode fazer junto, né, através do CDMEC, para atrair uma atenção maior de como lidar com esse assunto. Tá.
Vamos lá, começando pela pergunta 1, a gente ainda tem uma equipe de exploração, tá? Na Petrobras tem. O movimento que foi feito há alguns anos não foi de desmobilização de equipes, foi de uma centralização de toda a equipe de exploração da Petrobras no Rio de Janeiro. Então, a gente tinha as equipes de exploração que estavam separadas em todas as bases da Petrobras, e esse time foi todo unificado no Rio de Janeiro. Então, a gente não teve uma desmobilização da área de exploração no Espírito Santo. Só as pessoas não estão mais lotadas aqui, não estão mais trabalhando, né, no dia a dia aqui, estão trabalhando no Rio de Janeiro. Então, assim, as avaliações de oportunidades exploratórias não só no estado, né, do Espírito Santo, mas do Brasil como um todo, estão centralizadas nesse time lá no Rio de Janeiro. Então, acho que esse é um ponto importante. A Petrobras faz movimentos de reestruturação de tempos em tempos para readequação de portfólio, e teve essa visão de centralização da exploração no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. O segundo... calma, faz 3 eu me perco. Vamos lá, treinamentos... talvez eu não seja a pessoa mais qualificada para falar sobre as 2 perguntas que você fez, mas a gente tem uma área aqui que é o de suporte a operações, tá? Que é um par meu aqui no Espírito Santo, que trabalha especificamente com as contratações, mas o que a gente tem, assim, a grande demanda de mão de obra que a gente tem, via de regra, é de caldeireiro, de pintura, que vai conversar com essa parte de manutenção de integridade. Tá? E aí, manutenção de integridade é para que os sistemas continuem operando efetivamente. Então, às vezes tem que fazer substituição de alguma válvula que está dando problema, manutenção de equipamentos, manutenção de bombas, às vezes não é só fornecimento de novas, é manutenção, a parte toda de pintura. E aí, pintura entra pintura a gente não é só ir lá e pintar, né? A gente tem todo o processo de preparação e tudo mais. Então, esse tipo de atividade. A gente tem, né, nesses fóruns que a Petrobras participa, a gente tem esse tipo de conversa, né, com a indústria sobre quais são tanto o tipo de treinamentos, os próprios que a Petrobras já fomenta, né, ali de autonomia e renda. Tem até num dos últimos slides ali, tem do autonomia e renda quais que são as principais atividades ali, né, de treinamentos que a gente está colocando. Depois, bom, vai ficar depois para vocês verem, mas isso a gente pode até conversar com o nosso ponto de relacionamento com outras instituições. É o próprio time aqui do Leonardo Muroni, que está aqui com a gente. Vocês podem fazer as perguntas e a gente começar a ter essa troca. Tá?